E quando a água no altar? Hoje eu quero falar com você sobre quando parece impossível que haja fogo. Elias, ele encharcou o altar de água antes de clamar pelo fogo. Isso parece contraditório, parece meio louco. Como que o fogo consumiria uma lenha molhada, um sacrifício molhado, um altar alagado? Isso foi puro estado de fé. Elias, ele não queria que restasse dúvida quando o fogo descesse. Todos iriam dizer e crer que só poderia ter sido Deus. Só Deus poderia pegar fogo naquele altar molhado. E eu quero trazer essa verdade hoje para mim e para você. Em 1 Reis 18:33 diz assim: Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram. E disse mais: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. E no devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se Elias do povo e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Há momentos na nossa vida em que Deus permite a água no altar. São dificuldades, são limitações, oposições. É aquela situação em que você olha e fala: é impossível. Aos meus olhos, não tem possibilidade. Para que o milagre a ser feito não seja atribuído a nós, mas somente a Deus. Deus permite que o altar seja molhado, porque o altar molhado mostra que Deus não precisa de condições ideais, propícias, favoráveis para agir. E o altar molhado é quando a gente não consegue ver luz no fim do túnel. Sabe quando você não vê saída? Talvez o seu altar hoje esteja molhado. Molhado com lágrimas, molhado com dores, molhado com uma espera prolongada, molhado com cansaço, com desânimo, molhado com palavras determinantes de alguém que já disse que é o ponto final, de alguém que já disse que não tem mais jeito. Mas eu quero te lembrar hoje que a água não impede o fogo, ela apenas amplifica a glória de Deus quando ele vier. Então não tente tirar a água do altar, não tente secar a brasa, não tente fazer do seu jeito, não tente soprar, não tente ajudar a Deus. Sara, ela tentou ajudar a Deus para que a promessa acontecesse e então ela arrumou um problema. Todas as vezes que a gente quer dar um jeitinho, todas as vezes que a gente quer acelerar o tempo da bênção, o tempo do milagre, a gente acaba se atrapalhando, porque Deus, ele tem o tempo certo de cada coisa. É a palavra dele que diz isso, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Se Deus falou que vai fazer, que vai te dar, que vai abrir a porta, que vai entregar, que vai alcançar, que vai salvar, que vai transformar, ele vai fazer. Não tente secar o altar com as suas próprias mãos. Não manipule, não apresse o tempo, mas também não se distraia. Não se impressione com as aparências do altar. Deus está preparando um cenário de impossibilidade para manifestar a glória dele. E quando o fogo descer, todos saberão
que não foi você, mas foi o Deus a quem você serve, o Deus em quem você confia, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que é dono de tudo, que governa tudo. Hoje eu quero te perguntar qual é a água que tem te desafiado. Qual é a água que está encharcando as tuas brasas, que está encharcando o teu altar e que está te fazendo te olhar para uma impossibilidade de que haja fogo nesse altar? E eu quero te encorajar a dar um nome para essa água. Qual é essa água hoje? Eu quero te lembrar que você precisa crer que o fogo de Deus consome até o altar molhado. Quando Deus mandar o fogo, ele vai lamber toda a água, toda a brasa, todo o holocausto, toda a dificuldade, toda a incredulidade, toda a palavra maldita, toda a porta fechada, porque o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. A última palavra é Ele quem dá. Não desanima, não se cansa. Continua, permaneça, persevere. Você vai prevalecer se não desanimar. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. E eu quero te encorajar nesse altar molhado. Continua molhando com as tuas lágrimas. Continua encharcando com as tuas lágrimas. Porque quando o fogo descer, todos saberão quem é o teu Deus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. E vamos juntas, confiando que Ele fará.